Tá, graças a Deus. Quero falar com os irmãos e ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Josué, no capítulo 7. Livro de Josué, capítulo 7. Vamos ler alguns versículos, na qual o primeiro versículo diz assim: Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabadi, filho de Zerá, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra ele. Verso 2. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Avém, a leste de Betel, e lhes falou, dizendo: Vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não é necessário que vá todo o povo. Bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fadigue ali todo o povo, porque são poucos os seus inimigos. Amém? Vou ler até aqui. Esse texto é um texto que você pode, com calma, na sua casa, ler toda o capítulo todo, que certamente vai nos trazer algumas aberturas na qual Deus quer nos falar aqui hoje. Esse texto, na qual eu li, ele conta a história e tinha acabado de acontecer uma grande vitória. Jesus tinha mandado Josué enfrentar e destruir a cidade de Jericó. E eles não tinham condições, eles olharam para eles e viram que eles não tinham como. Só que Deus tinha prometido para eles irem, porque o Senhor iria lutar por eles. Era o Senhor quem ia lutar por eles, e assim eles foram. E quando eles foram, no texto abaixo, Deus dá algumas regras e alguns mandamentos para eles. Vocês vão e vocês não toquem em nada, porque era comum e natural, quando o exército invadia uma cidade inimiga, os despojos daquela cidade, daquele exército, ficava para o exército que assim invadiu. E os despojos estão escravos, ouro, prata, animais. Então o exército chegava numa cidade, invadia, tudo que estava ali era deles. Só que para Jericó Deus deu uma ordem, ele disse assim: não toquem em nada, apenas algumas coisas como prata, ouro, consagre ao Senhor. E eles foram para Jericó. Lembra que o muro de Jericó é um dos muros mais impenetráveis daquela época. Conta a história que no muro ele era tão largo que passava 2 carruagens. Então imagina só a largura desse muro, talvez a dimensão desse templo, ou quase um pouco dele, para passar em 2 carruagens. Era grande, era impenetrável. Jericó era das cidades mais impenetráveis que tinha naquela época. E Deus disse a Josué: vai lá, que eu vou ser com você. E Josué obedeceu a Deus. E ele foi. Você conhece a história de Josué? Que quando ele chega no muro, primeiros que começam ali, Deus manda ele dar uma volta na cidade, 7 voltas, tocando as trombetas. Lembra disso? E ele disse assim: na 7ª, no 7º toque, vai cair toda a muralha. E aqui eu estava conversando rapidamente com os meninos aqui da música. Irmão, a música, o louvor na igreja, ele não é só um entretenimento.
O louvor na igreja, ele é uma ferramenta para uma batalha espiritual. Por isso que quando a gente vem para a igreja, quando você louva ao Senhor, você está despedaçando forças do mal. Diz um poeta lá fora que quem está triste canta, né? Quem canta os males espanta, né? O poeta, sabendo disso, quem canta os males espanta, eu sei que quem canta é porque há uma alegria no coração dele. E se você canta adorando a Deus, não tem como o inferno parar você. Por isso, um conselho para você: todas as vezes que você chegar numa igreja, seja aqui, seja em qualquer outro lugar, adore ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Aqui, os músicos, eles não se apresentam, é o que eu tenho sempre falado para eles. Aqui não é uma apresentação, aqui é uma adoração conjunta com a igreja. Aqui nós nos somamos à igreja, aqui é uma adoração, e é tão prático isso que Deus chama os levitas na época, aqueles que a tribo que era preparada, a tribo de Levi que era preparada para cuidar da igreja, para cuidar do templo do Senhor, foram chamados como os levitas. Eram os músicos, era o que cuidava da parte do sacrifício, eram os levitas, os sacerdotes, todos vinham dessa tribo. E eles colocaram trombetas e Deus deu a ordem para eles: dá a volta ali e na 7ª o muro vai cair. Então você percebe que tem batalha que não é com a tua força que você ganha. Aqui eu já aprendo uma coisa, que tem batalha que você está perdendo e que você está falando demais. Tem batalha que você está perdendo e que você está argumentando demais. Tem batalha que você está querendo negociar demais. Todas as batalhas, Deus nos dá estratégia. Tem batalha que é para negociar, tem batalha que você precisa ir para cima, tem batalha que você precisa dar uma contraproposta, tem batalha que você precisa ir lá, tem batalhas assim. Mas há muros que são derrubados simplesmente louvando e obedecendo a Deus. Então quem sabe você está passando por um tempo difícil na tua vida e Deus te trouxe hoje aqui. Não é momento de você falar, esse é o momento de você adorar a Deus. Mas como é que eu vou adorar Deus se está tudo ruim? Exatamente. Deus falou para o povo de Israel: dá a volta lá. Mas como é que vai derrubar uma muralha dessa só cantando? Porque para Deus, irmão, Deus só trabalha na impossibilidade do homem. Aquilo que é impossível para você, vou repetir, aquilo que é impossível para você, repete aí para mim, termina a palavra aí para mim, você já sabe. Aquilo que é impossível para você sabe disso. Então Deus trabalha na impossibilidade humana para nos fazer entender o que Ele tem para nós. É só quando vem uma dificuldade tão grande que Ele nos capacita. E a nossa arma, Israel enfrentou com armas, enfrentou homens, era uma guerra de muito sangue, de muita luta, mas aquela guerra para derrubar o muro foi diferente. Qual vai ser a estratégia? Só canta. Só dá a volta no muro. Só dá a volta no muro, só fica dando a volta no muro. E eles foram. Eu acho que os soldados que estavam do outro lado falaram assim: mas esse povo é doido, só está cantando, esse povo é doido, não vai girar em nada. Os soldados tudo lá com flecha, não vai dar em nada não. Irmão, Deus confunde a cabeça do inimigo. Que Deus não trabalha na estratégia do inimigo. Deus tem as suas próprias estratégias. Está difícil? Louve ao Senhor. Está complicado? Adore ao Senhor. Está muito difícil a vida? Abra sua boca e adore ao Senhor. Lá na tua casa, em vez de você falar palavrão, em vez de você reclamar, em vez de você xingar, dá um glória a Deus na tua casa, dá um aleluia, põe no YouTube lá, põe aquelas músicas alegres ali, louve ao Senhor, irmão, eu garanto para você, a muralha está caindo. Amém? Pois bem, eles venceram, literalmente no grito, cantando. Na última volta, eles cantaram. Não sei que música eles cantaram, mas vamos supor, tem uma música antiga, não sei se você lembra dela, que é: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, cantamos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, cantamos com muita alegria, dizendo que só Ele é Deus. Alguém é do meu tempo aqui. E o muro cai. Quando o muro cai, todo mundo vai lá e aí começa a guerra. Aí começa, é flecha aqui, é paulada ali, é machadinha aqui, é espada que entra, é cabeça que sai, é sangue que rola. Aí começa toda aquela guerra.
Porém, a ordem que Deus tinha dado era o quê? Ninguém pega nada. Pois bem, no meio daquela guerra, tinha um homem que sempre no meio de todos, há um que pensa que é esperto. Sempre no meio de todos, obrigado meu amor, há um que pensa que as coisas estão tranquilas. Sempre há um assim. Vai lá um jovem, um homem chamado Acã. E ele, a Bíblia não fala como é que foi, mas eu trazer aqui a memória à guerra, vamos comigo lá na guerra. Aí de repente ele vai lá e corta a cabeça de um que estava usando uma capa bonita. Aí ele vê uma capa caída, aí ele olha, todo mundo que vai fazer uma coisa errada, presta atenção. Ele nunca vai para o erro direto. Sempre ele faz assim, ó. Aí pega. Mesmo você, quando vai fazer uma coisa errada no celular, você vai ver uma coisa que não era para você ver, você está aqui de boa. Você pode estar na parede, ó. Não tem ninguém na parede, mas é algo inconsciente. Você está aqui, ó. Tá todo mundo lá. Aí de repente vem um negócio aqui que você... Você entendeu? Que a primeira situação, quando eu vejo algo errado, você pode até sozinho, é olhar para o lado. Acã, eu acredito que ele olha para o lado, ele vê todo mundo brigando, ele vê todo mundo sangrando, ele vê todo mundo... Acho que ninguém vai perceber isso aqui. Não, ninguém vai perceber. Ele vai lá e pega uma capa. A Bíblia fala que era uma capa babilônica linda, feita à mão. Naquela época não tinha tecelagem, não tinha máquina, feita à mão. E quanto mais bordado, quanto mais pedras preciosas, quanto mais linhas e cores especiais, mais caro era uma capa. E ele olha uma capa bonita e vai lá e pega aquela capa. Não bastasse a capa, ele viu ali, pelo que a Bíblia fala do ouro que tinha, dá umas 600 gramas de ouro. Ele vai lá e pega aquele ouro. Ele vê pratas que estavam ali e pega tudo aquilo. E ele pega, quando eu pego algo que não é para eu pegar, eu deixo de lutar uma batalha que eu estou lutando. Vou repetir, ele estava numa guerra, ele estava espada para lá e para cá, ele deixou a espada de lado para pegar algo que não era para pegar. Então existem guerras que eu estou perdendo porque você está deixando a espada de lado e pegando o que não é para pegar. E o pior, quando eu pego o que não é para pegar, eu acho que ninguém está vendo. E quando você olha, parece que realmente ninguém está vendo, que está todo mundo brigando, está todo mundo na guerra. Pois bem, ele pega. Aí ele esconde aquela capa, ele esconde aquilo de uma maneira que eu não sei, quem sabe ele vai para casa. A guerra acaba, o povo de Deus é vitorioso, eles tomam Jericó, todos eles ficam felizes porque Deus cumpriu tudo aquilo que tinha falado. Deus cumpriu e deu Jericó para o seu povo. Aí eu fico imaginando a festa que aqueles soldados fizeram. Aí eu fico olhando, vamos comigo lá para a guerra um pouquinho, vamos dar uma olhada numa tela imaginária. Eu fico imaginando a cara de Acã. Todo mundo, inconscientemente, não consegue ser mentiroso quanto mais o tempo todo. O semblante entrega muita coisa. Todo mundo feliz. E aí, ganhamos! Deus é conosco! Deus é conosco! Não é Acã, não é? Ó Acã. Deus é conosco. Todo mundo que pega o que não é para pegar, que está fazendo alguma coisa errada, dentro da verdade ele se sente desconfortável. Você sabe por quê? Que é uma dificuldade hoje de se pregar o evangelho da verdade? Porque lá Paulo já havia dizendo que chegaria um tempo onde as pessoas queriam ouvir aquilo que elas querem ouvir. Você pode analisar, as igrejas que são superlotadas hoje, são as igrejas que lidam com 3 tipos de sentimento humano: culpa, medo e money. Culpa, medo e financeiro. São as 3 linhas de igrejas que crescem absurdamente. Quem é que não sente culpa por alguma coisa, vai lá e a mensagem sempre é aquela. Aí você se sente culpado, mas não sara da tua culpa. Você quer um milagre, eu quero um milagre, aí você fica negociando com aquela, comprando isso, comprando um pedaço de pedra, comprando um pedaço de sabão, comprando um pedaço de bala para ter a cura, e a cura nunca vem. Ou eu preciso de alguma coisa financeira, vem, dá tanto que Deus vai te dar tanto, faz isso que Deus vai fazer isso, e nunca chega. Mas a necessidade do povo é tanto que ele vai. Então toda batalha, toda palavra verdadeira, ela traz um desconforto para a gente. Eu sempre falo aqui, eu vou falar para você que nunca ouviu,
Nunca ouça ninguém falando do Evangelho na qual aquela palavra que você está ouvindo seja uma palavra simplesmente para trazer uma motivação emocional. Mas ouça alguém que através da palavra sendo transmitida traga um desconforto diante daquilo que você é e que você precisa ser mudado. Quem entendeu, diga amém. Você precisa ser incomodado. E ali está ele para casa, tranquilo, de boa, vamos voltar para cá. Está ele de boa em casa, quem sabe a mulher dele perguntou para ele, o que você está trazendo aí? Eu acredito, alguns estudiosos, historiadores, que pelo fato da família toda também ter pagado por aquele erro, a família também sabia. Mas vamos imaginar que ele não contou para ninguém, ou ele contou só para a esposa dele. Ah não, eu ganhei alguma coisa aqui, eu peguei ali, mas ó, não fala nada para ninguém. Ó, não fala nada para ninguém. Deixa eu lhe falar uma coisa para você. Todo erro, tudo aquilo que a gente faz errado, um dia, mais dias ou menos dias, vai vir à tona. Se não nesse vim, mas será no porvir de Deus. E aí, Acã estava de boa, tranquilo, domingo em casa, não foi no culto, ficou em casa, assistindo Silvio Santos, quando era vivo, ficou lá, de boa. Aí de repente Josué toca de novo a trombeta e Acã sai. Opa, o que o chefão está falando? Vamos lá ver o que o chefão quer. Então, pessoal, tem uma cidade aí, uma cidade de Ai aí, e a gente vai precisar mandar um exército lá para acabar com aquele povo lá. Mas eu vi que é um grupo pequeno. Não vão mandar muita gente não. Olha a confiança. Olha a confiança. Não vão mandar muita gente não. Vão mandar só uns 2, 3 mil homens que, ó, tá de boa. Aí foram, tinha passado a história de Acã, já tinha passado um tempão, as coisas estavam tudo bem, Acã na sua casa, de boa, alegre, comendo, bebendo, nada poderia acontecer. Mas houve uma situação na qual ia se procurar Acã. A verdade às vezes nunca pode chegar para você direto, mas sempre vai haver uma situação que a tua mentira vai ter que ser exposta. Aí vai outra guerra. Quando Josué manda os soldados irem para a guerra, 2, 3 mil homens foram. Sabe o que aconteceu? Perderam a batalha. Foi a pior derrota. Agora pensa um pouquinho. Eles tinham acabado de conquistar Jericó. Eles tinham acabado, eles estavam empoderados, estavam revigorados. E fora a batalha que eles perderam ainda 36 pessoas, soldados. 36 soldados que tinha cada um a sua família. E aí eles não se conformaram, dizendo assim, o que está acontecendo? Por que nós perdemos essa batalha? Josué rasga sua roupa, que era comum naquela hora para se colocar de cinza e procurar de Deus uma resposta. E Josué fala, vamos colocar o povo em oração. Amanhã cedo Deus vai nos dar quem é o culpado. Por que nós perdemos essa batalha? Tem batalha simples que a gente perde e a gente pensa que é casualidade, mas você vai entender que há certas batalhas que a gente está perdendo, que a culpa é nossa. E olha que interessante, vamos ler Salmo 51:10, diz assim, cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito instável. A primeira coisa que eu entendo que aconteceu aqui, aí Deus chama todo mundo, quando Deus chama todos, aí Deus vai colocando tribo por tribo, aí era como se fosse Deus avisando, Urim, Tumim, era um sorteio, da forma das pedras que os sacerdotes usavam, aí caiu a sorte, a Bíblia fala que caiu a sorte numa tribo, da tribo caiu na família, nas famílias todas, das famílias foi para a casa de Acã. Aí chegaram para Acã e falou assim, Acã, fala a verdade, fala aqui para mim, o que aconteceu? E aí Acã confessa, fala assim, ó, lembra aquela guerra lá de Israel? Eu lembro, eu arranquei a cabeça de um, aí eu olhei do lado, eu estava com uma capa bonita, aí eu fui lá e peguei aquela capa e escondi. Aí ele falou, aonde está escondido a capa? E ele fala, onde está escondido a capa? Josué manda soldados irem lá no fundo da casa dele, desenterrar aquilo para pegar a capa. E qual foi o final disso? Eles são conduzidos diante do povo.
E Acã e toda a sua família são apedrejados e são mortos. Toda a família morreu por causa que ele pegou algo que não era para pegar e tinha um pecado escondido. Por isso que eu quero falar rapidamente aqui, o perigo do pecado. O perigo do pecado, ele tem uma coisa interessante, que se você não tomar cuidado, ele vai te derrubar. É o excesso de confiança. Se você estiver marcando, marque aí, Marcos capítulo 14, do versículo 29 ao 31. Pedro, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você vai me negar. Mas Pedro insistia, ainda mesmo que seja preciso, eu morra contigo. O excesso de confiança te leva a você cometer erros de pecado. Sabe aquela pessoa que quer enfrentar tudo achando que comigo está tudo bem, comigo ninguém pode? Pedro ele disse assim, não, eu vou morrer contigo. Jesus olhou para ele e falou assim, não, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. O excesso de confiança. Você tem que olhar para você não como sendo super crente. Você tem que olhar para você como sendo dependente de Deus. O grande problema das pessoas é que elas têm a confiança nelas. Elas se acham altamente capazes de enfrentar situações. Elas mesmas se acham capazes, não, eu consigo, com a minha intelectualidade, com a minha inteligência, com o meu raciocínio lógico e rápido, eu consigo. É difícil me pegarem, hein? Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Ninguém consegue chegar diante do diabo para enganá-lo se você não estiver revestido pelo poder de Deus. Então a autoconfiança te leva a cometer situações complicadas. E olha só, Acã, a autoconfiança era, eu vou fazer aqui e ninguém vai ver. Eu vou fazer aqui e ninguém vai enxergar o que eu estou fazendo. Olha que coisa interessante. Tem coisas que você faz achando que, como todo mundo faz, a gente tem uma máxima assim, sabe aquela coisa que as pessoas vão falar para você? Ah, não, mas todo mundo faz. Como se isso fosse uma legalidade para também você assim fazer. Mas entenda uma coisa, errado é errado, tanto no Brasil quanto na América, tanto na China quanto na Índia. Errado é errado e certo é certo. Então a autoconfiança é quando eu acho que eu nunca vou ser pego. E se você parar um pouquinho e colocar a tua mentezinha para trabalhar em episódios que já passamos no nosso país, de grandes políticos, normalmente grandes escândalos que acontecem são por pequenas coisinhas pequenas. Por quê? A autoconfiança de fazer leva a eu entender que eu estou acima do bem e do mal. Então a autoconfiança, não vai dar nada, não tem problema, uma hora a conta chega. Uma hora as coisas vão refletir para você. Então não confie. Em Provérbios diz assim, maldito o homem que confia no homem. Mas quando ele diz maldito o homem que confia no homem, ele não está falando maldito o homem que confia no homem, você. Não, maldito o homem que confia no homem. Eu não posso confiar em mim. Eu não posso, você tem que lançar a tua confiança em Deus. Então todas as tuas batalhas têm que ser revestidas por Deus. Então Acã se sentiu confortável ali. Ninguém vai ver, ninguém está vendo. E outra coisa, toda a primeiro trago do cigarro, a primeira pinga que você bebe, a primeira droga que você injeta, normalmente é de graça. Normalmente te oferecem de graça. A partir do momento que você está viciado, a partir do momento que você é um dependente daquilo, passa a ser cobrado uma taxa por aquilo. Então não se engane, que a mesma pessoa que te abre uma mão dando uma coisa, é essa mão mesmo que vai cobrar de você. Então assim, a autoconfiança, não eu vou, porque para mim está tranquilo, não faça isso. Segundo, uma das coisas que o pecado ele vem se eu não estiver preparado e fincado na oração.
a falta de oração. Marcos capítulo 14, do versículo 37 e 38. Então voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Simão disse, ele e Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem, orem, porque não caem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha só, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando eu falo o espírito está pronto e a carne é fraca, eu ligo com o tema anterior que eu disse a você. Não confie em você, porque a carne é fraca. Nós não conhecemos ninguém. Por mais que você diga assim, eu conheço a pessoa, você não conhece. É só Deus que não conhece exatamente como nós somos. E aliás, nem a gente mesmo conhecemos nós mesmos. E aí eu te dou um exemplo. Quantas vezes você já se pegou pensando em coisas e fala assim, meu Deus do céu, por que eu estou pensando isso? Por que isso está vindo na minha cabeça? Sempre, quando estava na faculdade, um professor disse uma coisa, que normalmente o assassino que vai a júri popular, que é aquele júri na qual você vê aí nos filmes, que há um jurado julgando e falando se ele é culpado ou não, normalmente, quando uma pessoa vai a júri popular, segundo o professor ele me dizia, normalmente são pessoas que cometeram o seu primeiro deslize moral. Em outra partida, são pessoas que estavam no seu ambiente, nunca deram problema nenhum, e dentro de uma forte emoção, de extrema necessidade, de uma briga no trânsito, dentro de casa, com algum vizinho, no ímpeto do nervoso, ele vai e tira a vida de alguém. Aí quando acontece isso, que ele está em si, ele diz assim, eu não acredito que eu fiz isso. Por que normalmente se faz essa afirmação? Porque nem a gente mesmo conhece a gente mesmo. Por isso que todas as tuas ações, pautem ela em Deus. Tudo que você for fazer, faça em Deus. Porque do mesmo jeito que Deus quer que você acerta, o diabo está doidinho para você errar. Lembra que eu falei dos dois passarinhos do pica-pau que ficava nele? O do mal e o do bem? O do mal falando, faz. E o do bem não faz isso, não faz isso. Qual é a voz que você vai escutar? Então, para e perceba. E nós estamos vivendo um tempo agora que a oração, eu preciso estar revestido. A oração, ela é a conexão do homem para Deus. Não tem como você revestir de Deus se você não tiver um momento de oração. A oração e reza são duas coisas diferentes. Qual que é a diferença de reza e de oração? Reza são palavras repetitivas, nas quais as pessoas que creem na reza, ela não crê naquele que é o Senhor da reza, que está recebendo, mas ela crê na reza. A oração é diferente. A oração é uma conversa. A oração é um abrir de alma diante de Deus. Mas eu preciso orar, eu preciso me revestir. Faz quanto tempo que você não tem um momento com Deus? Faz quanto tempo que você não tira um tempo para chorar diante de Deus? Faz quanto tempo que você não se reveste da palavra de Deus? A gente fica se alimentando de domingo a domingo, mas você não tem um período na tua casa para pegar um versículo, alguma coisa para ler. Como é que a gente vai enfrentar as batalhas espirituais se a gente não está revestido? Por isso que diante de qualquer coisa a gente fica abatido. É por isso. Nós precisamos nos revestir na oração. Porque é a oração que nos capacita em Deus. É a oração que nos fortalece em Deus. É a oração que nos traz o alimento para nos fortalecer. Lembro que eu preguei lá na igrejinha menor onde estávamos, quem sabe numa próxima eu prego aqui novamente, da carne e do espírito. A carne, quando é alimentada a carne, ela cresce, o espírito desce. Quando eu alimento o espírito sobe e a carne desce. O que você está alimentando mais? É por isso que você não consegue vencer o pecado, porque você só alimenta a carne. É por isso que você não consegue vencer as tuas lutas carnais, porque você só alimenta a carne. E quando você pensa no Espírito, é quando você já está no poço para cair. Aí você lembra e fala assim, eu vou ler a Bíblia. Deixa eu lhe falar uma coisa, a Bíblia não é um manual mágico. A Bíblia não é uma varinha de condão.
de ler a Bíblia, deixar no Salmo 91 e dizer aqui, eu vou deixar a Bíblia aberta que os demônios vão voar assim. Para com isso, vai amarelar a tua Bíblia e não vai acontecer nada. A Bíblia é a palavra de Deus, mas só tem efeito a partir do momento que eu a obedeço. Guarda a tua Bíblia, guarde a palavra de Deus no teu coração, para que eu não venha pecar contra ti. É esconder. Então busca um tempo com Deus, busca um tempo de reflexão em Deus, desliga um pouco o celular, para um pouco de ficar rolando seu celular para lá e para cá, para um pouquinho de ficar dando risada com piada sem graça, e ainda você mostra para tua esposa e a coitadinha ri para não deixar você sem graça, que ela não achou graça nenhuma. Normalmente a piada do homem é diferente da mulher. Aí você está lá, vem ver, velha, vem ver. Quando ela olha assim, ela fala, é legal. Aí você fica naquilo, e você já percebeu? Eu estava lendo uma entrevista, ele trabalhava na Google, ele foi um dos responsáveis para inventar É isso aí, ó. O que vocês estão vendo aqui, infinito. O seu nome, esqueci o nome. Isso aqui, infinito. Ele falou que ele se arrependeu disso. Ele se arrependeu. Porque isso aqui é tão viciante quanto uma droga. Que uma coisa vai chamando a outra. Então desliga alguma coisa. Quer fazer um propósito com Deus? Use o teu celular para os negócios, mas chega em casa e fala, ó, outra coisa, pai e mãe, mesa não é lugar de celular. Mesa é lugar de comer. Mesa é lugar de se alimentar. Tem muitas famílias que já estão perdidas porque estão perdidas na mesa. Vai almoçar, já vai aquele tabletzão na frente. Um computadorzão na frente. Aí comendo com um computadorzão na frente. Mete a mão nesse computador, joga no chão, não faça isso que é caro. Fecha, fala, filhão, aqui não. Vamos comer primeiro. Vamos comer primeiro. Você já pensou? Olha só como as pessoas estão se alimentando hoje. Com fone no ouvido, com tela. Você acha que você presta atenção no que você está comendo? Você não presta. E isso pode ser um pecado. Que você não dá o devido valor naquilo que alimenta o teu corpo. Por quê? Porque eu estou desse jeito, ó. E mastiga de boca aberta, fala com a boca aberta, com a boca cheia. Oh, miséria. Pai, se na tua casa tem esse costume, deixa eu te dar um conselho. Se você ainda come junto, eu sei que os horários são diferentes. Mas pega um dia para almoçar ou jantar junto com a tua família na mesa. Porque é na mesa os nossos maiores encontros. Aí quando viu o teu filhão todo esperto com o celular dele, fala, nego, sai com o celular para lá. Aqui nós vamos comer, olho no olho. Aí ele vai ficar emburrado. Vai, porque já está viciado. Toda vez que você quer ver se teu filho está viciado em celular, é só falar que vai tirar. Cuidado, tranca a porta que vai ter adolescente que vai até querer fugir. Vou embora de casa, vou embora de casa. Dá vontade de falar, né? Então pega tuas coisas aí. Vai alugar um quarto. Quanto que é um quarto? $1.000. Não, vou ficar aqui, vou ficar aqui. E tem hora que você precisa ser forte com os seus filhos. Eu sei que dói no coração da gente, às vezes você vê os nossos filhos não deixando fazê-los alguma coisa. Mas é pro bem deles. Porque se você não cuidar dos seus filhos, lá fora, eles não vão estar preparados. Então desliga, mesa, vamos orar junto, faça oração com a tua família. Ora junto. Não sei se você tem esse costume de orar pelo almoço, pela janta. Faça isso, cria esse ambiente dentro da tua casa. Cria esse ambiente cristão. Vai orar, vai dormir, faça uma oração. Os teus filhos gerarem isso. Então, tem coisas que hoje eu fico vendo nos meus filhos que já estão grandes, que eu fico olhando que eu nem fiquei falando para eles, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Hoje, por quê? Porque de tanto eles verem acompanhando, eles vão fazendo. Os teus filhos seguem muito mais do teu exemplo do que você falar. Agora eu falo uma coisa para você, pai e mãe. Você só pode cobrar se você fizer também, viu, nego? Se você também não faz, vai ler a Bíblia. E você? Vai ler a Bíblia, menino, vou te bater, viu? Tá deixando o demônio te pegar.
Não. Dependendo do filho que você tiver, ele vai falar assim, ué, lógico, teu filho é educado. Mas se tiver uma menininha ali, menininha é mais tupetuda. Não, menina é. Homem até, mas menina é. Ela vai querer saber por quê. Ela vai querer saber por quê, mas o senhor tá aí também. Aí você vai ficar todo sem gração. Ou vai manter a postura do coronel. Eu sou teu pai, você me respeita. Toma, vai dormir. E lá sai a bichinha. Então você é o exemplo da tua casa. Então tira um tempo, vai ler a Bíblia, vai orar. Vai estudar a palavra, fala das coisas de Deus com a tua família. Só assim a gente vai estar revestido com as batalhas espirituais. Amém? Próximo, zelo religioso. E aqui eu quero falar em João 18:10. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando a orelha. No nome daquele servo era Malco. Um dos pecados que a gente precisa tomar cuidado é o tal do zelo religioso. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, quando veio a esse mundo, Jesus não veio estabelecer uma nova religião. Jesus não veio estabelecer. Jesus, em nenhum escrito, você vai ver Jesus dizendo, eis que vos faço, eis que vos trago uma nova religião. A partir de agora, todos vós, seguidores meus, são cristãos. Não, digo mais, evangélicos. Digo mais, pentecostais. E não digo mais, reformadores. Não, digo mais, calvinista. Não, digo mais, tantas outras coisas. Aí, Jesus não falou nada disso. Jesus simplesmente disse, lembra quando o soldado veio, Paulo e Silas estavam na prisão? Lembra? Ele estava preso, de repente começou a chacoalhar tudo, ele disse, eu vou sair daqui. Quando saiu o carcereiro, saiu correndo, meu Deus, eu vou morrer, porque ele deixou os soldados saírem dali, o preso sair daí. Quando ele viu eles ali, ele falou, não. Paulo falou, fica tranquilo, amigo, está todo mundo aqui. E ele disse assim, o que eu faço para também ser um seguidor de Jesus? O que eu faço? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa. Mas qual que é o primeiro caminho? Crê. E a gente vive hoje, irmãos, uma idealização de grupos religiosos, onde pessoas defendendo homens mortos. Nas internets da vida você vê brigas e discussões, eu sou de Calvino, eu sou arminiano. Quem sabe você está perguntando, o que é isso, pastor? Continua nada. Fica assim. Eu sou calvinista, porque Calvino. Eu sou arminiano, porque ele falou isso. E quando perguntam para mim, eu falo, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu vou discutir por causa de homem, Calvino, arminiano. Irmão, Jesus morreu na cruz pelo meu pecado. Você acha que eu vou perder o meu tempo de estar discutindo, destruindo uma ponte que Jesus disse de amor entre eu e você, para discutir critériozinhos de comedor de feijão? Eu não! Eu creio no Jesus que veio a esse mundo, ressuscitou no terceiro dia, está lá no céu e um dia Ele vai voltar para me levar. E Ele disse, cuidado. Agora veja, mano. Gente, todo militante, deixa eu falar uma coisa para você. Irmão, creia em tudo, mas não milite em nada. Igreja, eu sou da Batista, eu sou assembleiano, eu sou da presbiteriana, eu sou da renovada, eu sou... Irmão, e ninguém fala, eu sou de Jesus. Que igreja que vai salvar a gente, irmão? Nenhuma igreja salva. Igreja é estabelecida por seres humanos, aonde nós nos concatenamos com ideias parecidas diante do Evangelho, mas quem salva não é o nome, não. Quem salva é Jesus. Ele ainda é o caminho, a verdade
e a vida. Aí você percebe que quanto mais igreja, mais briga no povo. Não porque a minha igreja ensina, não porque na minha... Irmão, cresce. Se tem um grupo lá abençoado, tem uma igreja lá abençoada, deixa os irmãos, deixa o pastor pregar a palavra de Deus lá. Não é competição de igreja não, nós estamos todos juntos. Se você está aqui, é porque de alguma forma esta comunidade te conectou, de alguma forma. Outros estão em outros lugares, porque de alguma forma pessoal conectou com ele. Agora dizer, essa salva, essa vai para o inferno, para com isso. Isso é pecado, porque você idolatra a religião. Porque para ir para o céu você tem que fazer isso, para ir para o céu você não pode fazer isso, para ir para o céu você não pode fazer isso, e ele fazendo um monte de coisa errada. Toda religião é esconderijo para pessoas que não tiveram o seu caráter convertido. Vou repetir. Toda religião na qual ela se enfatiza a moral é um esconderijo perfeito para quem não teve a moral, não teve o caráter convertido em Deus. Porque é o mesmo que está falando e é o mesmo que está fazendo totalmente o contrário lá atrás. Então por isso que igreja, religião, ideias teológicas, ideias de consumação, de posturas e pensamentos teológicos, irmão, não vão te levar para o céu. Se você gosta de brigar por causa de teologia, briga não, bobo. Ame a pessoa que está do teu lado. Se ela acreditar no... É lógico, né, irmão? Se a pessoa falar para você, não, Jesus não veio como homem. Logo esse você já sabe que não é de Deus. Que a Bíblia fala que aquele que não crê que o Filho de Deus não é de Deus, que não veio como homem, ele é Deus, que morreu e ressuscitou. Esse logo é anátema, não é filho de Deus. Eu estou falando dessas diferencinhas poucas que a gente fica brigando. Aí você vê a internet, todo mundo brigando, por que isso? E fazem debates para discutir alguma... Irmão, não podia pegar esses debates todos, pegar todo mundo e falar simplesmente do amor de Jesus? E cada qual seja ensinado segundo a palavra. Cada qual. Então aqui eu, vosso pastor, eu quero vos ensinar a palavra. O dia que a gente tiver no momento de teológico, nós vamos ter ainda, aí nós vamos nos dar liberdade de nos servirmos de uma mesa um pouquinho mais farta, no sentido hermenêutico, exegésico da palavra, quem trouxe aquela tradução do grego, essas coisas aradas todas. Mas que no final, o que vai salvar você é uma vida reta diante de Deus. Tem muito teólogo indo para o inferno, cheio de palavra e teoria. E tem muito crente, fraquinho, que mal sabe ler, e está indo para o céu. Porque não é o tanto que você conhece, mas é o tanto que você obedece. Nossa! Vou repetir. Não é o tanto que você conhece, mas é o tanto que você obedece. Então saiba bastante e obedeça bastante. Amém? O outro, Mateus capítulo 25 e 58. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e entrou e sentou-se com guardas para ver o que ia acontecer. Uma outra ferramenta para que você se aproxime do pecado é o isolamento da igreja. Hebreus 10 e 25 diz assim, se você estiver marcando, marque aí. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo costumes de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando você vem que se aproxima o grande dia. Então aquilo que vai abrindo porta para você pecar, isolamento de igreja. O que é isolamento de igreja? Ah, eu não vou congregar. Eu não preciso ir para a igreja. Eu não preciso ir para a igreja. Verdade. Dentro da sua concepção humana de pensar, você não é obrigado a vir para a igreja. Mas você há de concordar comigo que o fato de você não estar vindo na igreja, o fato de você estar seguindo outros caminhos a não ser aqui, está te levando mais longe do propósito de Deus para a tua vida. Porque é óbvio, presta atenção, aqui, você está vindo aqui na igreja hoje, você ouviu louvores,
talvez algum desses louvores do teu coração se encheu. Essa palavra, você pode até não estar gostando dela. E eu não vou dormir por causa disso. Mas você está ouvindo essa palavra. Essa palavra aqui vai cutucar a tua mente o dia todo quando você for pecar de novo. Aí você tem essa palavra como referência. Você ouviu? Aqui. Aí você deixa de congregar. Domingo. Que hora que é agora? 15 para as 9. Você ia estar numa festa, num churrasco, na casa de alguém. E vamos supor que não ia ser o pessoal da igreja. Natural, normal. Mas ia estar numa festa de amigos. Logo uma festa alegre. Música ao som alto. Rodeado de bastante bebida. Não, eu não bebo, pastor. Mas você vai estar ali. Uma hora ou outra. Você vai dar uma tropicada. Não sei se você entende o que é tropicada. Uma hora ou outra. Você vai ser convidado a declarar algo que não era para você declarar. Uma hora ou outra. Você vai estar sujeito diante deles. E eles mesmos vão falar, mas você não era crente? Uma hora ou outra. Eu disse quinta-feira aqui que há um movimento no nosso país dos desigrejados. Houve um tempo lá atrás que existiam os católicos não praticantes. Lembra disso? Quem lembra disso? Você é católico? Falei, eu sou, mas não praticante. Hoje, pasmem vocês, que é uma grande parcela no Brasil de cristãos, de evangélicos não praticantes. E por que eles não estão praticando? Porque se decepcionaram com a igreja, decepcionaram com pastores, se decepcionaram com pessoas, se decepcionaram. Aí eu sempre paro um pouco e penso uma coisa: quem vem na igreja por causa de pessoas e ele sai da igreja por causa de pessoas, logo ele não veio para a igreja por causa de Jesus. Entendeu? Quem sai por causa de pessoas nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Porque aonde você estiver vai ter problema. Não tem igreja boa não, irmão. E deixa eu lhe falar uma coisa. Se você se acha que está no lugar errado, não, eu vou para outra igreja. Não vai lá não, você vai estragar. O ambiente está tão bom lá que você vai zoar todo o negócio lá. Não vai não. Não tem lugar. É você que precisa mudar. É você que precisa. E outra coisa, que um fenômeno que está acontecendo hoje nas igrejas, que as igrejas hoje, elas querem ser como se fosse um grande comércio para atrair clientes. Eu vou naquela igreja porque tem televisão. Eu vou naquela igreja porque tem um telão. Eu vou naquela igreja porque tem um bom louvor. Eu vou naquela igreja porque tem uma salinha de criança. Ah, eu não gostei daquela igreja porque não tem palavra. Ah, eu gostei daquela igreja porque tem palavra. E aí eu vou deixar um abre aspas aqui para você. Toda vez que você falar, eu fui numa igreja e a palavra foi pregada, a palavra genuína foi pregada, tá? Você não foi numa palestra, você não viu um coaching, mas a palavra genuína foi pregada e você disse assim, ah, eu fui lá na igreja, mas não gostei, não tem palavra. Cuidado, que você pode estar sendo injusto e cometendo pecado. Por quê? Porque você não pode dizer não tem palavra, você tem que dizer assim, eu não gostei, não me identifiquei com a palavra, mas palavra tem. E talvez por que você não identificou? N motivos. Quem sabe você não gostou do orador, ou quem sabe a palavra não era o que você queria, porque hoje o que mais tem é pessoas procurando igreja para ouvir o que elas querem. Tem muita gente hoje procurando igreja porque ela quer ouvir o que ela quer. Ah, isso aqui, me deu uma vibe legal, gostei dessa igreja. Aí ele vai para lá. Aí na primeira situação ele sai de lá. Então a igreja, quando você afasta dela, ou você vem por causa de pessoas, irmão, aonde, eu vi uma frase, você já deve ter visto isso aí, quem lembra da Arca de Noé? Que levanta a mão. Você lembra da Arca de Noé? Vamos lá para a Arca de Noé, vamos lá. Quantos dias ficaram no mar? Quantos dias? Quanto? 40 dias e 40 noites. Irmão, estava cheio de animal aquilo lá. Agora vamos analisar de uma forma que o Moisés é um grande fazendeiro. Receba. Só com essa palavra que eu estou dizendo, eu acho que se você fosse de Deus, você separava 5 bezerras para mim. Quando você está chegando perto do... Como chama? Do curral, você já sente cheiro. De longe você já sente o cheiro. Sim ou não? Quem já criou porco aqui? Tem gente que já criou porco? Não.
Ninguém criou. Ali tem a Cristina. Nunca imaginaria que você... Nunca. Talvez o porco que você cria foi aquele que você tirou foto. Duas meninas chiques assim. Quando de longe, dependendo de como é que você cria, você já sente o cheiro. Agora imagina a Arca de Noé, porco, vaca, galinha, girafa, elefante, jacaré. Imagina o cheiro que era naquele lugar. Imagina Moisés querendo falar com a esposa... Noé querendo falar com a esposa dele. Vem cá, meu amor, vem cá. Ai, não vou não, o cheiro está muito forte. Imagina 40 dias ali. Só que ninguém pulou da arca. Porque você fica com cheiro, mas você não é doido de pular. Por quê? Porque a arca, mesmo com o cheiro que ela estava, é o lugar da salvação. A igreja tem problema. A igreja é cheia de pessoas imperfeitas. A igreja é cheia de pessoas arrogantes. A igreja é cheia de pessoas soberbas. A igreja é cheia de pessoas... A igreja é cheia de pessoas dodói. A igreja é cheia de menino. A igreja é cheia de gente braba. A igreja é cheia de gente calma. A igreja é cheia de gente besterenta. A igreja é cheia de gente que não fala. A igreja tem gente que bebe. A igreja tem gente que não bebe. Aí se olhar para alguém assim, nossa, vamos sair, não vai. Vou deixar, então é o seguinte, pastor, se todo é igual, vou deixar de ir. Vai acontecer o quê se você sair da arca? Vai morrer. Aí você pode dizer, contextualizar comigo, parafraseando a teologia da interpretação, da exegese do texto. A arca não é igreja, a arca é Jesus. Sim, menino. A arca é Jesus. Mas a igreja é o quê? O corpo. E Jesus é o quê? Entendeu? Não tem como fugir, não. Fica aí. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Fala, eu amo você em Cristo. Fala aí para ele. Ah, como eu queria que você sentasse do lado de alguém que você não gosta. Lucas 22 e 55. Mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. 22 e 55 de Lucas. Reparou? Pedro estava numa roda errada. Pedro estava vendo Jesus sendo levado ao matadouro. E Pedro senta junto com o pessoal lá na fogueira. Não era lugar para ele sentar. Só uma pergunta para a gente rápido. Qual é as rodinhas que você anda sentando? As rodas que você senta identifica quem é você. Look at me, please. Everyone, look at me, please. Falei certo? Que bom, eu sei que eu sou. A roda que vocês sentam, todos vocês, todos nós, identifica quem nós somos. Cuidado a rodas que vocês sentam. Ah, não, mas eu estou ali só para... Mas na passada de alguém, você estava ali, não era para estar ali. Se você sabe que aquela pessoa faz coisa errada, por que você está lá? Se você sabe que essa pessoa está fazendo coisa errada, por que você está ali? É um texto que diz que de tais pessoas afasta. Ah, mas Jesus não pediu para eu amar? Sim, pediu para você amar. Mas não pediu para você ficar comungando o pecado junto com ela. Ele não pediu para você estar lá pecando junto. Se você... Simples, para a gente passar aqui, para terminar. Se você tem um problema, ou com bebida, ou com droga, com alguma coisa, e você não pode sentir o cheiro de cigarro, de alguma coisa, por que você vai para uma roda que vai ter tudo isso? Por quê? Você sabe que você não pode estar ali, porque aquilo vai te levar a você ter recaída. Por que você está ali? Então você tem que sair dali. Tem hora que você precisa sair, bater o pé e falar, nessa roda eu não fico. Eu não vou ficar. Você está pecando e está com o pé na porta para pecar, porque você está numa roda que não era para estar. Você é casado, só está saindo com solteiro. Os meninos vão jogar bola, fala palavrão, fala um monte de coisa, e você está lá rindo do mesmo jeito. Aí eles armam um negócio para você ali, até você contar para tua esposa que não tinha nada a ver, já foi. Mas o que você estava fazendo lá?
Então sai do teu serviço, cabeção, vai para casa. Não, mas eu vou com meus amigos. Deixa ser, vai para casa, rapaz. Não, mas eu vou, vai para casa. Vai para casa. Toda vez agora que você sair do trabalho, eu vou estar na tua mente. Para casa. Não é para você estar ali. Porque você sabe que se for ali vai levar um negócio, aquele lá vai levar a outra coisa, e pode ser, e você é inteligente. Eu estou falando aqui porque vocês são inteligentes. Vocês são inteligentes. Então sai dessa casa. De novo, eu sempre falo isso para a gente passar. A gente já falei isso aqui, eu preciso só terminar. Igual casamento de crente com bebida alcoólica. Olha só, olha para cá, olha aqui pro tio. Casamento de crente com bebida alcoólica. Ah, pastor, vou ter um casamento, tem uma bebida alcoólica ali, mas é só para os meus amigos. Porque os meus amigos falou assim, que se não tiver uma bebida, ele não vai vir. Primeira coisa que eu já aprendo. Se você tem um amigo que fala isso para você, ele não é teu amigo. Ele é amigo da cachaça. Ele não é teu amigo. Agora você, cristão, defensor do cristianismo que se diz... Vou fazer uma festa e tem que ter... Desculpa, você não conhece o evangelho? Ué, você não é tão poderoso nas tuas coisas? Por que você não finca o teu pé? Aqui não, na minha casa não vai entrar, na minha festa não vai entrar. Aí teu amigo vai falar assim, eu não vou, porque tua festa é sem graça. Então fica aí, filho, você nunca foi meu amigo. Por quê? Se você for na casa dele, se for na festa dele, e lá tiver a bebida, tiver um monte de coisa, você fala assim, fulano, vai ter bebida aí? Ele vai falar assim, vai. Aí você vai falar assim, se você não tirar, eu não vou. Você acha que ele vai tirar? Eu acho muito pouco provável. Então desculpa. Não tem como a gente ser cristão e estar na mesa de escarnecedores. Quando a gente é cristão, a gente tem lugares, a gente tem que renunciar a alguma coisa. Não dá para eu ser aqui e ser social. Ah não, porque eu sou... Ou você não é, menino. Por isso que tua vida é essa bagunçaiada toda. Você vive assim, eu pulo aqui, pulo aqui, pulo aqui, pulo aqui. Sou crente aqui, desviei aqui. Sou crente aqui, deu uma escorregada aqui. Sou crente aqui e bebi aqui. Sou crente aqui. Vive assim. Para, dá um jeito nisso. Muda de amizade. Tem que você tem que mudar de amizade também. Fica andando com esse povo que não quer nada com Deus. Não gosta de você, gosta de sugar o que você tem. Gastando dinheiro e um monte de coisa. Não, vem pra cá. E ainda, se fosse ainda, não, vou trazer os amigos e deixar aqui, ó. Não, pega e esconde. Tem bebida? Rapaz, eu vi a tua festa. Rapaz, não, tá com a garganta... Ele já entendeu, tá com a garganta seca, você tem alguma coisa? A bicha desenvolveu até uma tática. Ele muda até a lata, muda numa garrafa. Joga fora, joga fora. Joga. Eu não vou entrar nesse detalhe. É pecado, não é? A gente pode falar no outro dia. Mas ele se torna pecado se o ambiente que você está, você tem que ser a luz. E você está sentando em rodas que não é para você sentar. Fala amém. E para terminar, Mateus 26:75. Como feliz aquele quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Salmos 32, 2 e 3. Aqui eu fecho. Pecado escondido é o que tem levado à ruína de muitas pessoas. Acã escondeu um pecado. A gente está vivendo num tempo hoje que parece que todo mundo tem medo de falar sobre pecado. Porque o povo vai embora. Pastor, não fala disso porque os irmãos vão embora. Falou com o pastor errado. Há pessoas que têm pecados escondidos.
e passam a vida toda com esse pecado escondido. Escondido. E quando eu falo de pecados escondidos, há os pecados nossos que cometemos todos os dias. Quando falo de pecados escondidos, é o pecado que Acã cometeu. É uma desobediência. É uma cobiça. Há pecados de adultérios escondidos que você nunca confessou com a tua esposa. Nunca confessou para o teu marido. Pecados de fornicação escondidos que você nunca confessou. E age com normalidade. E quando eu escondo um pecado, eu me revisto da religiosidade. Por isso que eu tenho muito medo quando alguém é muito santo. A santidade dele já me ofusca, que eu já não sou tão santo igual ele. Porque normalmente, aqueles que agem de maneira de falta de caráter, de moral, ele costuma passar um disfarce na sua religiosidade. É aquele acima de qualquer suspeita. Se você assistir uma série, se você assistir um filme, um enredo bem feito, bem escrito, o assassino é o menos improvável. E aí eu ajo com os meus pecados ocultos, achando que ninguém está vendo, e eu refuto isso como? Uma religiosidade falsa. Leio a Bíblia todo dia, vou para a igreja todas as vezes, oro 3 vezes ao dia, mas há um pecado oculto não confessado. E há pecados confessados que eu preciso confessar. Entenda vocês, não sei se vocês já ouviram alguém falar sobre isso. Mas como pastor eu preciso falar. Porque é bíblico. É bíblico. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Você quer misericórdia de Deus? Confessa. E deixa. E deixa. Confessar e deixar. A gente está vivendo um tempo onde Deus é amor, é amor, é amor. Nada Ele vai me cobrar, nada vai me cobrar, nada Ele vai me cobrar. Deixa eu lhe falar uma coisa, a conta vai chegar. Acã, quando o pecado dele foi descoberto, o pecado de Acã, o que aconteceu? O pecado dele atingiu famílias que estavam do lado. 36 homens morreram por causa do pecado de Acã. A família dele morreu por causa do pecado dele. Existem pessoas que estão com a vida indo para baixo, porque existem pecados de moral escondidos e nunca confessados. Nunca confessados. Aí eu não estou nem falando para você, pastor, eu tenho que confessar para o senhor. Se você quiser conversar comigo, o meu papel é te ouvir. Mas você nem confessou para as pessoas na qual você foi desonesto. E aí passa a vida toda, nunca falou, casou, nunca falou para a esposa, nunca falou para o marido, lá atrás, e vive a vida como se nada fosse acontecer. Cuidado, porque uma hora a conta chega. Se Acã tivesse falado, confessado antes, talvez a história seria diferente. Talvez a história dele seria diferente. Mas ele não confessou, ele deixou a vida aí. Deixa a vida me levar, vida leva eu, ele cantava. Deixa a vida me levar. Só que chegou a conta de Deus, começaram a perder batalhas. E não foi só ele não, você vê que um pecado atrapalha uma comunidade inteira. O pecado atrapalha e mata a família que está do lado. Por isso que todo casamento desfeito, você pode olhar isso. Você pode olhar isso. Todo divórcio no casamento, por mais consensual que seja, sempre há divergências e rupturas e marcas profundas na família. Ou na consciência, ou no emocional de um filho, porque não tem como, por mais razão que você tenha, de ter desvinculado de alguma coisa, de um compromisso, mesmo assim, com todo mundo vendo que é razão, mesmo assim, um sofreu, outro sofreu, outro sofreu. Mas o que eu estou falando aqui é daqueles escondidos, pecados escondidos. Reflita sobre isso esta semana e deixa que o Espírito Santo de Deus venha falando no teu coração. Acã achava que ninguém estava vendo, mas Deus viu. E o resultado foi morte. Pastor, quer dizer que eu vou morrer? Vai. Você não vai não, fique em paz. Mas você já pode estar morto espiritualmente.
Você pode estar morto espiritualmente, já não tem mais prazer nenhum. Você vem para cá simplesmente numa ação religiosa. O pecado de Acã atrapalhou e matou pessoas. Pecados escondidos podem te levar à morte. Eu não sei se um dia você ouviu sobre isso, mas o Espírito Santo hoje, eu sei que é uma palavra bastante difícil de falar, mas eu preciso te falar isso. Eu preciso ter esse compromisso. Porque um dia, Deus vai cobrar de mim a palavra que Ele coloca no meu coração e eu não falar para você. Quem sabe você está um passo da morte. E através dessa palavra, Deus quer resgatar e trazer vida novamente. Então, não tenha igreja como esconderijo dos seus pecados. Porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Você está entendendo o tipo de pecado, né? Está aí, ó. Já enrolou tua esposa, já enrolou teu marido, está enganando teu sócio, está pegando dinheiro da empresa, está pegando ferramenta, sobrou fio. Ah, deu tanto, pega esse fio que ninguém vai ver e vai. Para, que isso pode te levar à morte. Para, enquanto é tempo. Para. E aqueles que você precisa tratar, trata. E Deus está falando aqui agora, com algumas pessoas aqui, que a palavra não é em vão, não. Deus não solta a palavra assim, do nada. Não. A palavra encontra direção e guarida. Eu não faço ideia em qual coração essa palavra está achando conforto. Mas se bateu aí, sabe quando alguém fala alguma coisa e a nossa orelha gela? Estou com vergonha, a orelha gelou assim? Pois bem, dá um upgrade aí. Não é para a morte. Essa palavra é para Deus te trazer vida. É para Deus resgatar novamente as tuas forças. Restaurar novamente a tua casa e a tua família. Que o Senhor continue cuidando de você e da tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Curva a tua cabeça, por favor. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, por essa palavra. E eu sei, Senhor, como o Senhor me disse sobre essa palavra no meu coração. Como eu disse, Senhor, em oração, que eu queria até pregar outra coisa. Mas é o Teu Espírito Santo que nos direciona. E quando o Senhor fala, não é porque o Senhor quer o nosso mal. Quando o Senhor fala, é porque o Senhor nos ama. E eu te peço, ó Espírito Santo, que essa palavra vá em corações e mude a rota dele, que está indo para o inferno com essa mentira. Mude a rota dela para a glória do Teu nome. Que a Tua palavra é para trazer vida e vida com abundância. Ache guarida e continua nos guardando, Senhor, para que nas imperfeições que somos, o Senhor continue sendo perfeito em nossa vida. Nos dê força para nós vencermos os desafios da vida. Nos dê graça, nos dê, Senhor, estabilidade emocional, espiritual, para continuarmos avançando. E que Teu reino e a Tua glória seja para sempre. Amém. Amém. Aplauda o Senhor aí. Amém?